Então, pessoal, continuando o nosso estudo de forças, nós vamos para a quarta força, dentro da discussão em leis de Newton, em que nós já discutimos as três forças de campo. Quais foram elas? Força peso, força gravitacional, força normal e, força elétrica e força magnética, ok? Essas três forças nós já discutimos, viramos a página e agora a gente vai começar a entrar na série de interações que existem na natureza, mas que têm a necessidade de um contato para que essa interação exista, né? Nós chamamos de forças de contato. As outras forças que a gente estudou, não era necessário o contato entre dois corpos para que eles se interagissem, aí nós chamamos essas forças de campo. Só que o seguinte, independentemente se é uma força de campo, se é uma força de contato, o que eu tenho que saber desta força? Eu tenho que saber quando esta força vai existir, eu tenho que saber como essa força vai existir e eu tenho que saber quanto que essa força vai valer. Em outras palavras, como eu faço para calcular o módulo desta força. Entendeu? Então, eu preciso saber responder essas três perguntas, porque a gente sabe que todo o estudo de dinâmica gira em torno das duas primeiras leis de Newton, inércia e dinâmica, né? Somatória das forças igual a zero ou diferente de zero. Nós vamos trabalhar com somatória de forças em toda análise de estudo de forças, e para eu somar as forças que estão atuando no corpo, eu tenho que saber quando que cada força existe, para eu saber quais forças terão em um corpo, num dado momento, como que elas estão atuando na direção e sentido, a orientação espacial dessa força, e quanto é como eu vou fazer para calcular o módulo dessa força. Legal? Então, começando a nossa discussão, quando que a força normal vai existir? Para eu saber quando uma força vai existir, eu tenho que saber a natureza da interação. Para olhar e falar, olha, está acontecendo uma interação dessa natureza, então essa força existe. Olha, tem um corpo eletrizado interagindo com outro corpo eletrizado, por intermédio de campo elétrico. Então tem uma força elétrica, porque essa é a natureza da força elétrica. Ela é fruto da interação entre dois corpos eletrizados. Olha, a questão da considerando o campo gravitacional da Terra e a massa do corpo. Eu estava considerando a interação entre o centro gravitacional daquele corpo, que tem massa, com o centro gravitacional da Terra. Então, a força gravitacional existirá. Okay? Então, quando que a força normal existe? A força normal, ela é a reação da compressão de uma superfície. Beleza? É a reação da compressão de uma superfície. Beleza? Ok? Então, quando que vai existir a normal? Quando uma superfície estiver sendo comprimida. Para eu comprimir uma superfície, o que eu faço? Eu apoio sobre essa superfície. Então, para o objeto gerar uma força normal, ele vai ter que estar apoiando sobre uma superfície. Então, toda vez que você ver um objeto apoiado sobre uma superfície, nesse objeto vai estar surgindo uma força normal. Por exemplo, agora aqui, eu estou apoiado numa superfície. Qual superfície? O chão. Então, tem uma interação entre o meu corpo e o chão, porque ao interagir com ela, ao apoiar nela, eu estou interagindo, eu acabo, neste caso, empurrando o chão para baixo e o chão me empurrando
para cima. Existe essa interação entre eu e o chão. Tanto é que se não tivesse um chão de apoio aqui, eu iria cair. Não é verdade? E no caso, eu não estou caindo porque eu estou apoiado nessa superfície. Se pensar agora eu fazendo assim, apoiando neste quadro, eu vou ter duas superfícies de apoio. Eu vou ter a superfície do chão e a superfície do quadro. Então, nesses dois pontos de apoio, estará surgindo o quê? A força normal no meu corpo. Porque a força normal é a reação da compressão de uma superfície. Como assim, Alexandre, a reação? As forças surgem em pares. As forças vão surgir em pares. Então, eu tenho uma compressão da superfície, então o corpo comprime a superfície, gera uma força na superfície, no sentido de comprimi-la, e a superfície reage a essa compressão, gerando uma força que a gente chama de força normal. Legal? Então, toda vez que um objeto estiver apoiado, encostado sobre uma superfície, vai existir a força normal neste corpo. Legal? Que é a reação da compressão de uma superfície. Vai existir a força normal. Legal. Então, eu já sei quando que essa força vai existir. O que eu preciso saber, então? Agora, como ela vai existir e quanto ela vai valer. Legal. Pensando, então, em como essa força vai existir, qual é a orientação espacial que a força normal tem, normalmente, os alunos que chegam aqui no pré-vestibular, no preparatório diamantinense, e a gente começa a discutir, eles começam a aprender física e que já viram a força normal, a grande maioria, galera, ele chega com uma falha conceitual muito grande. Eles acham que a força normal é sempre vertical para cima e que ela está sempre se opondo a peso e anulando o peso, porque essa é a forma mais simples de apresentar a força normal e às vezes o professor vomita o conteúdo rápido ali e o aluno acha que a força normal é sempre para cima. Então, a orientação da força normal não é sempre para cima. Pode ser para cima, pode ser para a direita, pode ser para a esquerda, pode ser diagonal, ela pode ser para baixo. Então, a força normal, Alexandre, é para onde? De forma geral, né? Falando. Vamos pensar, então, o que é a força normal, que vocês vão entender como que ela atua no corpo. Ok? O que é a força normal? É a reação da compressão de uma superfície. É qualquer força que comprime uma superfície? Não. Quais são as forças que comprimem uma superfície? São aquelas forças que estão perpendicular à superfície e no sentido de estar entrando na superfície. Legal? Ok? Tanto é que a pressão gerada em um corpo, ela é calculada, nós vamos ver o conceito de pressão aprofundado lá em hidrostática, mas pressão, muita gente lembra que é uma análise de força sobre área. Mas não é qualquer força que realiza uma pressão sobre uma superfície. Somente as forças que forem perpendiculares à área que ela estiver comprimindo. Legal? Por que isso é importante saber? Porque a reação anormal é a reação da compressão de uma superfície. E ação e reação, ela sempre vai ter o quê? Mesmo modo, mesma direção e sentidos opostos. Então, qual é a direção da força que comprime a superfície? Ela vai ser sempre perpendicular à superfície, no sentido de estar entrando na superfície. Então, se eu parar para pensar, eu estou aqui, vocês estão me vendo, e eu estou em pé sobre esse chão. Na hora que eu estou em pé sobre esse chão, eu estou comprimindo esse chão. Como é que eu estou comprimindo ele?
gerando uma força neste chão, perpendicular à superfície, no chão, no sentido de estar o quê? Entrando na superfície. Então, qual vai ser a reação dessa força? Ela sempre vai ser perpendicular à superfície. Não vai estar na superfície, vai estar em quem? No corpo que comprimiu a superfície. Porque se a compressão é na superfície, a reação da compressão é no corpo. O par de ação e reação nunca estão no mesmo corpo, ok? Então, ela vai ter mesmo módulo que a compressão, sim? Mesma direção, sentidos contrários. Então, pensando em direção e sentido, qual é a direção da força normal? Qual é a direção da força normal? A direção dela é sempre, pelo amor de Deus, não tem nada a ver que é sempre vertical para cima, não. Só tem uma força que é sempre vertical para cima, é empuxo, tá? Nós vamos discutir lá na frente. A normal é sempre perpendicular à superfície. Beleza? Então, se você está fazendo um estudo de forças, estou analisando quais forças tem que olhar, esse corpo está apoiado na superfície, tem força normal. Ah, ele está apoiado numa superfície horizontal, essa força normal vai estar na vertical. Ah, ele está apoiado numa superfície vertical, então essa força normal vai estar na horizontal. Ok? Ah, ele está apoiado em uma superfície inclinada, então essa força normal vai ter que também estar o quê? Inclinada e perpendicular a essa superfície. A força normal é sempre perpendicular à superfície. E o sentido? Qual é o sentido desta força normal? O sentido da força normal é de saída da superfície. Dá para entender dessa forma? É o sentido de estar saindo para fora da superfície, ok? Desta forma, vocês já sabem quando vai existir a força normal. Então, no estudo de forças, o corpo não está apoiado em nada. Se não está apoiado em nada, não vai existir a força normal. Se está apoiado, vai existir a força normal. Como que ela atua? Se existe a força normal, ela sempre será perpendicular à superfície, no sentido de estar saindo da superfície. Legal? Quanto ela vale, nós vamos discutir na próxima aula, porque a força normal não existe fórmula para determinar o quanto ela vale. A gente tem que enxergar cada situação e ver o quanto a superfície está sendo comprimida para eu enxergar o valor da reação, porque toda ação e reação tem o mesmo módulo. Então, se eu sei o quanto ela está sendo comprimida, eu sei quanto vale a reação da compressão, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos falar N situações da força normal e vocês enxergarem como que calcula o valor da força normal em cada uma dessas situações. Ficou claro, galera? Então, espero vocês na próxima aula para a gente finalizar o estudo de força normal, tá bom? Um abraço para todos e até amanhã.